Você sabe o que é artrose e quais as suas causas? Se quer saber, continue assistindo. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 15 milhões de brasileiros sofrem com artrose e ela é uma das principais causas de prejuízo à qualidade de vida das pessoas. Mas a gente precisa entender um pouquinho o que de fato é artrose. A gente pode definir a artrose como aquela doença que causa a degeneração da articulação. E aí a gente está falando então de joelhos, quadris, tornozelos ou mesmo degeneração da coluna. É uma doença que é mais comum em pacientes mais idosos, em especial acima dos 60 anos, tendo que aqueles acima dos 75 anos a gente observa uma prevalência muito alta. Nem todos os pacientes com casos mais graves, alguns têm leves alterações quando a gente faz uma radiografia, mas boa parte dos idosos acima dos 75 anos tem algum grau de artrose, e em especial as mulheres, que são mais acometidas pelos quadros degenerativos nas articulações. E aí um ponto importante, o que causa a artrose? E aí a gente precisa dividir que existem dois tipos principais, as artroses primárias ou idiopáticas, que são aquelas que não têm uma causa definida. Claro que existem alguns fatores que podem contribuir, mas a gente não associa a origem da artrose a algum problema específico. E existem as artroses secundárias, que aí são associadas, ou seja, são secundárias a alguma doença, seja uma artrite reumatoide, uma artrite psoriásica ou um histórico de traumas, de fraturas, que podem desencadear o processo de degeneração e desgaste da articulação. E quando a gente fala de causas, dois pontos são muito importantes. Um é entender a hereditariedade. Existe sim algum caráter hereditário quando a gente fala da causa da artrose. Então, pessoas que têm algum parente, mães e avós com artrose, têm que redobrar o cuidado e tomar já os cuidados preventivos desde cedo. E um segundo ponto muito importante, que é a obesidade. O sobrepeso, em alguns casos, é um dos grandes causadores ou é um grande contribuinte para a piora da degeneração da artrose e do quadro de dor e queda da função articular. E agora que eu já falei um pouco sobre as causas da artrose, você já sabe que a idade está associada com uma frequência maior, a gente tem que falar sobre o tratamento. E aí, muito importante, ressaltar que, em primeiro lugar, entender que as medidas de tratamento passam por hábitos de vida. Então, pessoas com sobrepeso, o que é muito comum na artrose, devem trabalhar a perda de peso. Ao mesmo tempo, pessoas mais sedentárias têm que trabalhar a movimentação, a prática de atividade física de maneira a fortalecer a musculatura, melhorar a postura. Isso vai ter um efeito muito significativo na melhora do quadro de dor, na melhora da função. E é um ponto interessante que a gente tem que entender e ensinar o paciente. Não existe nada que cure de fato a artrose ou que reverta aquele desgaste que já existe. O que a gente trabalha e foca no nosso tratamento é sim a melhora da dor e a melhora da função, ou seja, a capacidade de ir e vir, de andar, de caminhar, de ter um dia a dia e realizar as atividades do cotidiano de maneira mais prazerosa e com menos dor, ou idealmente sem dor alguma. Mas é claro que existe aí todo o tratamento médico ao redor da artrose. Então, grande parte desses pacientes a gente tem que lançar mão de medicamentos para controle da dor, e aí analgésicos, ou seja, remédios para controle da dor, evitando sempre que possível o uso e o abuso de anti-inflamatórios, em especial os cuidados com a automedicação, que deve ser evitada. O uso de infiltrações, a viscosuplementação, que é o uso de alguns medicamentos como o ácido hialurônico, que tem uma resposta muito satisfatória no controle da dor e na melhora da função. Claro, tudo isso unido às medidas não farmacológicas, perda de peso, exercício físico, fisioterapia. Então esse tratamento multidisciplinar vai fazer muita diferença para a melhora do nosso paciente. E aqueles pacientes que seguem com piora dos quadros, que não respondem tão bem ao tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia, ou mesmo que apesar disso continuam a evoluir ao longo dos anos ou ao longo do tempo, com piora da função, com aumento de deformidade, eles acabam sendo direcionados para cirurgias. E aí a gente vai falar às vezes de uma cirurgia para correção do eixo, ou seja, aquele joelho que está mais varoval, mais torto, né? Falando de maneira mais leiga, a gente faz a correção desse eixo
ou a artroplastia, que é a colocação da prótese de joelho, que é a cirurgia definitiva para o tratamento da artrose e que está indicada em grande parte dos nossos pacientes e que, felizmente, a gente tem bons resultados, desde que bem indicada, que o paciente faça todo o seu preparo e uma reabilitação adequada. Então agora você já sabe um pouco mais sobre artrose, tratamento, causas, mas às vezes muita gente me pergunta, e qual que é a diferença de artrose e artrite? Para isso, vai lá no Instagram e dá uma olhada. Lá no perfil tem um texto explicando quais são as diferenças e quais são as semelhanças entre artrose e artrite. E se você ainda tem alguma dúvida, ou quer saber um pouco mais, ou quer contar até alguma coisa sobre você, deixa aqui no comentário, manda sua pergunta, terei o prazer de te responder.